Meus amados, vamos meditar numa passagem da Palavra de Deus agora? Eu escolhi aqui uma passagem do Evangelho de João, capítulo 10. Até um pouco inspirado pelo hino que nós cantamos hoje aqui na playlist, sobre os cordeirinhos, lembra? Isso me trouxe ao coração um desejo de falar sobre o nosso bom pastor. A passagem está escrita assim, João 10, a partir do verso 11, veja lá. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para a tomá-la. Quero me limitar até aqui. Jesus disse que Ele é o bom pastor, que Ele conhece as suas ovelhas e que elas o conhecem também. Ele tem uma característica. No verso 11, ele também disse, eu sou o bom pastor. E dá uma característica, não é, exclusiva do bom pastor. Ele fala, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Afora tudo isso, né, irmãos? A gente vê aqui o tom carinhoso, cuidadoso de Deus em nos comparar a ovelhas por muitas razões. A gente poderia aqui viajar um pouquinho sobre a natureza da ovelha, sermos até um pouco poéticos aqui, né? Todo mundo gosta de ver uma ovelhinha fofinha e tal, mas uma vez eu vi alguém dizer que as ovelhas elas carecem de um pastor, porque elas são propensas a cair, a tropeçar. Se no caminho de um rebanho houver algum abismo, o pastor precisa tomar muito cuidado, porque algumas chegarão próximas demais desse abismo e poderiam até cair. Se no caminho também tiver um buraco onde elas corram o perigo de quebrar uma perna, é provável que alguma acabe quebrando a perna mesmo. Então, eu acho que por conta dessa natureza das ovelhas, é que o Senhor nos compara a elas, porque nós somos bem parecidos, né? Com relação às coisas espirituais, nós somos muito parecidos, né? Na vida material, naquilo que a gente de repente conseguiu aprender, se especializar, a gente até que pode ser um pouquinho mais esperto, um pouquinho mais destro, enfim. Mas na vida espiritual, nós realmente carecemos de um pastor. Ninguém pode ficar de pé e falar com toda a autoridade da terra que tal coisa, tal ponto na escritura é assim ou deixou de ser, né? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E se a gente fala algo quando prega, é porque o Senhor revela. Sabe, irmãos? Porque de tudo que se possa estudar, né? na escritura, na letra, na história, né? Na composição das palavras, nas traduções das línguas do hebraico, do grego, você nunca vai saber exatamente o contexto original daquela palavra lá, naquele dia que ela foi escrita, os valores que estavam naqueles dias, os costumes que estavam naqueles dias, o peso daquelas palavras naqueles dias. Nunca saberemos. Nunca. Sabemos que as escrituras chegaram até o nosso tempo para serem ferramentas para nós, né?
Eu gosto inclusive de ressaltar que aqui nós temos até dentro da mesma língua, que é a nossa língua portuguesa, por exemplo, que é cheia de ambiguidades e cheia de imprecisões, nós chamamos de amor coisas, sentimentos completamente diferentes, né? Amém? Eu vejo na Escritura muitas passagens assim, perto uma da outra, em quase todo o livro, trechos onde o português não tinha palavra, né? Não tinha palavra para corresponder ao que estava escrito ali, e aquele trecho acabou sendo interpretado, né? E sabe, eu creio de coração que quando nós vamos comparecer diante do Senhor, nós não vamos prestar contas sobre com base na versão internacional ou na Almeida corrigida ou Almeida atualizada ou uma Thompson, uma Scofield, seja qual for. Não, nós vamos dar conta da inspiração original da palavra. Será que aquilo que eu disse que era verdade era mesmo? Será que aquela afirmação que não eu mesmo disse muitas vezes, eu estou falando agora aí por muitos pregadores que a gente ouve, eu disse por mim mesmo que não estava lá na Bíblia, mas eu sentia que era assim que tinha acontecido. Ah, irmãos, eu não sei se isso é muita coragem ou muita tolice. Um pregador deve pregar aquilo que o Senhor lhe revela. Porque se é o Senhor que revela, então trata-se do mesmo que inspirou o escritor daquele livro e daquele versículo. Eu estou entrando um pouco nesse assunto só para mostrar, só para dar um bom exemplo do quanto nós somos carentes de um bom pastor. Precisamos ser conduzidos, mesmo tendo uma Bíblia na mão, na nossa linguagem, traduzida no nosso idioma, para entendê-la com harmonia. Eu vejo a Bíblia como uma coisa harmônica. Eu a vejo como um relógio suíço, com aquelas engrenagenzinhas pequeninas, né? Mas muito bem ajustadas, precisas, para que elas trabalhando ali uma do ladinho da outra, você resulta num relógio bonito, preciso e confiável, né? Também vejo a Bíblia como uma orquestra, com dezenas e dezenas de instrumentos, muitos diferentes uns dos outros. Um é de sopro, outro é de percussão, cordas, teclado, tudo aquilo. E quando cada um do seu jeito, cada um no seu som, trabalham harmonicamente, quando sobe uma harmonia, quando sobe um tom, uma nota musical, aquilo arrepia a gente. Eu vejo a Bíblia dessa maneira. Os livros estão diferentes, de épocas diferentes, né? Estilos diferentes de escrita, tal. Que coisa linda que é a Bíblia, né? Mas quem de nós pode afirmar sem nenhum receio que aquilo que eu entendi e entendo é a inspiração original, se não for por revelação do Senhor? Amém? Então, querido irmão que me ouve, vamos nos sujeitar a um pastor. Precisamos, eu preciso, você precisa de um pastor, para que ele nos conduza. Não um mercenário que quando vai conduzir ou prestar qualquer favor, ele já está pensando no retorno, né? Nosso Deus é milionário, é rico, ele não precisa nem de ouro nem de prata, ele não precisa ser mercenário, ele não precisa receber pelo que faz. Tudo que o Senhor há de fazer já está escrito. Amém? E a palavra de Deus diz que o mercenário ele foge, né? Na hora do perigo, ele não tem cuidado com as ovelhas. Viu? E então entramos aqui no bom pastor, que conhece as suas ovelhas e é conhecido. Irmãos, não há nada como ser apacentado pelo Senhor, ser orientado por Deus. Nada. Porque Deus vê o que você não vê, que eu não vejo. Deus sabe coisas que a gente nem desconfia. Deus, aquela oportunidade riquíssima que está batendo na nossa porta, para os nossos olhos é oportunidade. Mas o Senhor sabe o que está por trás daquilo.
O Senhor sabe o laço que pode estar por trás daquilo que eu não sei, você não sabe. Então, Ele nos orienta e nos dissuade daquele caminho, daquela ideia, daquela decisão. E sem a gente saber, muitas vezes, olha quantas será que não? Sem a gente saber, Ele nos desvia de um grande problema. Amém? Amém? Tá? E um dos meus versículos mais preferidos, além desses, né, que fala que Ele nos conhece, ó. Eu sempre falo que tem duas pessoas nesse mundo que você não engana. A você mesmo e a Deus. Não. Não há. Não é? E Deus nos conhece como ninguém. Como ninguém. Então Ele sabe das nossas situações, dos nossos dramas, nossos traumas, nossos complexos, nossas doenças, nossos pecados, nossas necessidades, nossas carências. E por isso Ele se compadece quando a gente se humilha, quando a gente veste, assume o nosso lugar de ovelhas carentes e errantes que precisam de um pastor. Confia nele, ele zela grandemente. Amém? E como eu ia falando, o outro versículo que eu tenho um grande apreço é o verso 16. Olha o que ele está escrito. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus estava falando daquele momento. Naquele momento ele tinha outras ovelhas que não eram daquele aprisco, né? E que convinha que essas ovelhas que ainda não eram dele, ainda não estavam no aprisco dele, convinha que ele as agregasse. Então elas ouviriam a sua voz, e então haveria um rebanho e um pastor. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo Jesus lá em Israel, no tempo em que só Israel cria no Senhor Deus Jeová, né? E ele falando que havia outras ovelhas que precisariam ser alcançadas e que convinha que fossem agregadas, mas era futuro, elas ouvirão. Não era para Jesus, não seria para ele, mas elas ouviriam a voz e então haveria um rebanho e um pastor. Eu vejo aqui, queridos, a expressão da dispensação da graça, aberta a todas as nações, né? Jesus aqui, como eu sempre falo daquele episódio lá no jardim, né? que ele fala dos que ainda viriam a crer nele. Aqui também ele está mencionando as ovelhas, as futuras ovelhas, que não eram daquele aprisco, Israel, mas de fora de Israel, que convinha que fossem agregadas e elas ouviriam a voz. Olha só, irmãos, cá estamos aqui, 20 séculos mais tarde, e falando do amor de Deus, desse Deus e dessa passagem e dessas palavras de Jesus. Profecia cumprida. Maravilhoso, né? E ele chama a gente de ovelhas. A gente é chamado de tanta coisa nesse mundo. As pessoas nos rotulam de tanta coisa. Algumas nos alegram, outras nos chateiam. Algumas reconhecem o nosso valor, algumas desprezam o nosso valor. Mas na presença dele, ovelhas. Ovelhas. Amém? E ele fala aqui, ó, por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Por isso o Pai me ama, porque eu serei bom pastor. Porque o bom pastor dá a vida para suas ovelhas e eu vou dar. Eu vou dar a minha vida para tornar a tomá-la. Amém, irmãos? Eu queria muito que você guardasse esse versículo no seu coração. Jesus sempre desejou ter a gente como suas ovelhas. E isso se cumpriu na minha vida, quando eu fui chamado, na sua vida, quando você foi chamado. E mais, Ele nos usa para chamar outros ainda, viu? Eu queria que essas palavras estivessem no seu coração,
São palavras maravilhosas que eu espero que tenha atingido o teu coração. Você não é uma ovelha errante, uma criatura errante. Você é ovelha, e ovelha do rebanho do Senhor. Ele está atento à sua voz. Ele te conhece. Ele sabe quem é você. Sabe? Viu? Então, compareça ante Ele como um filho diante do Pai. Como uma ovelha diante do pastor. Esse pastor cuidadoso, que sara a ferida da ovelha, que a tosqueia, que a ordenha nos seus tempos certos. Viu, irmãos? Amém? Ele tem cuidado de nós. O Senhor te abençoe, que essas palavras alegrem o seu coração, confortem a sua alma com paz. Amém? O Senhor seja contigo. Deus te abençoe. Amém.